Boa noite. Brincadeira, viu, Flair? Mas só porque eu gosto, Felipe, de você, viu? Eu sei. Gente, boa noite. Domingo, né? Só vocês, porque só tem vocês, hein? Isso é bom, né? Porque só tem que eu posso discutir. Parabéns. Todos foram muito bons. Bem, viu? Michele, Roberto, Tiago, Felipe, Enzo, todos. Parabéns, viu? Vocês mereceram. Gente, boa noite. Vamos resolver hoje as questões que a gente dispôs depois de participar 2 domingos atrás, todos já sabem as razões. Então, nós vamos fazer o 7º Domingão, né? Esse é um projeto que o nome foi do meu amigo Felipe, como todos sabem, e a gente vai continuar até para sempre, entendeu? Quando tiver a gente TGP, nós vamos continuar, e vocês estão convidados no próximo semestre, tá, a estarem conosco nesse projeto, viu? Gente, boa noite. Então, a primeira questão nós vamos fazer, certo? Eu vou, com o apoio da minha amiga Vlailma, vou disponibilizar aqui a primeira questão, se ela puder colocar. Eu tentei colocar, não consegui. Se ela não tiver, tu tem, Vlailma? Ela, se não tiver, eu tenho aqui. Eu vou colocar. Tu tem ela? Tenho sim, Natan. Bota a primeira. Se não tiver... Tá bom, por favor. É porque eu tenho aqui, certo? Mas aí você domina 1000 vezes melhor do que eu. Então, pronto. Tá bom, eu vou colocando devagar. É a primeira. Não pega todo, né? Coloca logo a primeira, porque aí a gente já vai, eu vou comentando já a primeira, né? Então, a primeira questão, gente, a Vlaima vai fazer a gentileza de colocar aí, tá? Enquanto o povo vai entrando, eu vou colocar depois na tela total aqui. Da VUNESP. Então, a VUNESP, pessoal, ela é uma realizadora do Instituto de São Paulo, vinculada à Unesp, lá de São Paulo, certo? Que faz muito concurso no Brasil, em especial em São Paulo, Rio de Janeiro, na região sudeste. Mas no Ceará, ela fez aqui o último concurso, por exemplo, de delegado de polícia, né? Então, é um instituto que está entrando aqui no Estado, né? Ela tem poucos concursos ainda aqui, mas a VUNESP é um instituto que vem entrando aos poucos no Estado e ela tem interesse em desenvolver projetos no Estado do Ceará. Então, é importante a gente ter cuidado com a VUNESP, notadamente nos concursos de delegado, defensor público, né? Então, é uma empresa, um instituto que vem crescendo bastante na região Nordeste, ela é muito consolidada já no Sul. E a primeira questão é de escrevente técnico judiciário, que é um cargo que tem lá no TJSP, nós não temos aqui a gente chama de analista ou de técnico, lá é escrevente. Diz o seguinte: Dr. Jonas era advogado da empresa MMC Limitada, estudioso, preparou-se com afinco para o concurso da magistratura, paulista, e hoje é juiz da primeira vara civil da comarca de Santos, local onde atuou como advogado durante anos. Agora, ao analisar um processo, descobriu que está sob seu julgamento um caso no qual a empresa MMC é parte. Neste caso, é correto afirmar que Dr. Jonas. Então, gente, aí nós vamos lá para o estudo, certo, das questões do impedimento e da suspeição do magistrado, né? Duas questões que dizem respeito à pessoa do magistrado. É bem importante a gente fazer uma análise e deixar muito claro que as situações de competência, certo, elas dizem respeito ao juízo. Já as questões de impedimento e suspeição, elas dizem respeito à pessoa do magistrado. Então, impedimento ou suspeição é a pessoa. Competência não é do juiz, doutor Enzo, é do juízo. Já impedimento ou suspeição, não. É do juiz, é do magistrado. Então, o item A diz o seguinte: é suspeito para atuar na causa, por isso deverá reconhecer tal suspeição e remeter os autos para seu substituto legal? B. Está apto a julgar a ação, pois o fato de ter advogado por uma das partes antes de ser juiz em nada interfere na sua atuação e imparcialidade. C. É impedido. Se tal impedimento não for reconhecido de ofício, o tribunal fixará o momento a partir do qual ele não poderá ter atuado. D. É suspeito, pois demonstra que o interessado em julgar a causa a favor do seu ex-cliente. É impedido e poderá alegar que o seu afastamento se dará em virtude de motivos de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Gente, primeiro ponto. Se a gente não lembrasse lá das hipóteses do artigo 144 e nem das hipóteses do artigo 145, 144 do impedimento, 145 da suspeição, a gente já excluiria alguns itens aqui. Sem a gente eu vou primeiro nem analisar lá os artigos, a gente já excluiria alguns itens.
Primeiro ponto que a gente tem que recordar. As situações de impedimento, elas são mais objetivas. Quando elas já ocorrem, certo? Elas, por si só, elas já induzem, já levam, viu, doutora Camila? Elas já levam a digamos, a uma suspeita, a uma ideia, não vou dizer nem suspeita para não confundir, já levam a uma ideia objetiva de imparcialidade. Então, por isso que são objetivas, elas são mais concretas. Se elas ocorrerem, como eu já disse, não precisa de comprovação de prejuízo ou não precisa de comprovação de benefício, de privilégio. Então, quando as situações de impedimento, elas são nesse sentido, elas são mais absolutas, certo? Então, a situação já é muito clara. É a situação de impedimento. Por que a situação de impedimento? Ele foi o mandatário, o advogado da empresa do qual ele vai julgar agora, né? Então, ele já demonstrou ter vínculo anterior com essa empresa, certo? Ou seja, a convicção dele já poderá ensejar o quê? Uma ideia de que ele poderá ser o quê? Parcial, até porque ele foi mandatário da empresa, ele orientou juridicamente a empresa. Então, mesmo sem lembrar das hipóteses do 4.4 ou do 4.5, a gente já exclui, por exemplo, o item A, que fala da suspeição, certo? Já exclui o item B, que fala que está para julgação, já exclui o item D, a gente já exclui 3, sem falar nem do artigo ainda. Nós já exclui o A, já exclui o B e já exclui o D. Então, sobram 2, certo? Aí nós vamos para o item C, certo? O item C. É impedido, e se tal impedimento não for reconhecido de ofício, o tribunal fixará o momento a partir do qual ele não poderá ter atuado. É impedido e poderá alegar que o seu afastamento se dará em virtude de motivo de foro íntimo, se a necessidade de declarar a razão. Gente, a gente já só fica qual? Sem nem olhar, artigo. Sem nem olhar. Fica o item C. Por quê? Questão de foro íntimo, gente, é de suspeição. Eu não preciso declarar. Então, já afasto o item E. Sobra o quê, gente? O item C. Então, mesmo sem olhar o artigo, os artigos da lei, a gente já resolveu a questão do item C. Agora, olhamos os artigos. Ficou claro para vocês essa análise, né? Então, foro íntimo, Felipe, são questões que dizem respeito à suspeição, que são de natureza subjetiva. As questões de impedimento, elas são de natureza objetiva. Então, se foro íntimo, é interior, é subjetivo. É do interior de cada um, certo? Então, se é subjetivo, é suspeição, a gente já afasta. Mas aí nós vamos agora para os artigos, certo? A gente vai, por exemplo, dar uma olhada no item A, certo? Agora fazendo uma análise pela lei. Eu fiz uma análise primeiro para a gente saber que prova de concurso a gente também resolve pela lógica, né? Então, item A. É suspeito para atuar na causa, por isso deverá reconhecer a suspeição e remeter os autos para seu substituto legal. Não é hipótese de suspeição, certo? Está incorreto, porque, como eu disse, é uma questão de natureza subjetiva. Se a gente for lá para o artigo 144, a gente vê, por exemplo, no inciso 1º que fala, o artigo 144, inciso 1º, que fala a situação de impedimento, certo? Se ele tiver, no caso, se ele for mandatário ou parte, oficiou como perito, funcionou como Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, de algum modo, aí não é hipótese de suspeição, certo? Aí o item B, está apto a julgar a causa. Não está apto a julgar a causa. Ora, se ele já tinha vínculo anterior pelas partes, como é que ele está apto para julgar? Pois o fato de ter... Essa era mais absurda. Essa aí eu excluía logo. O item B eu nem olhava, né? Então, a gente já afastava o item B, pois o fato de ter advogado por uma das partes, antes de ser juiz em nada, interfere na sua atuação e imparcialidade. Pelo contrário, não tem nada a ver. Isso é mais absurdo. O item C é impedido. E se tal impedimento não for reconhecido de ofício, porque as situações de impedimento, gente, elas têm que ser reconhecidas de ofício, certo? Então, se, por exemplo, não for reconhecido de ofício, a gente vai lá para o artigo 144, que é o inciso 1º que fala do mandatário, e vai para o artigo 146, parágrafo 6º. Lá no 146, parágrafo 6º, diz o seguinte, ó, reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderá ter atuado. Então, a resposta correta é o item C, de acordo com o artigo 144, inciso 1º, combinado com o artigo 146, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Então, vocês viram que eu trouxe essa questão de propósito para mostrar para vocês que questão de concurso nós também resolvemos indo pela lógica,
sem nem lembrar das hipóteses da lei. Olha, se ele foi mandatário, entra na hipótese de impedimento, que é de natureza objetiva. Eu não tenho que provar prejuízo. O impedimento, eu não tenho que provar que houve benefício ou prejuízo. No impedimento é de, se ocorreu a situação, já leva a crer que a convicção do juiz ela estaria diante de plano, de pronto, em tese viciada. Então, as situações de impedimento são muito objetivas. Situações de vínculo, como Ministério Público, como magistrado, como mandatário, como advogado, como testemunha, como parte, ou que tem um cônjuge, ou que tem um parente até o terceiro lugar. Então, assim, são situações que trazem situações de impedimento lá do artigo 144 do Código de Processo Civil. Alguma pergunta, gente, sobre a primeira Professor, em caso de suspeição, a parte ela tem que... É o Enzo, é? Isso, é o Enzo. Você diga aí, meu querido. Em caso de suspeição, é necessário que a parte alegue alguma perda? Se ela não alegar, não há suspeição? Não entendi essa parte. É o seguinte, as hipóteses de suspeição, eu vou lá para as situações que a lei traz, certo? Só que nas hipóteses de suspeição, se a parte, porventura, não alegar, é como se ela tivesse aceito, entendeu? Como se ela tivesse concordado, porque elas podem ser relativizadas. As partes podem considerar que não houve prejuízo, entendeu? Não é necessariamente que ela tenha que informar o prejuízo. Se, porventura, ela disser, certo, que, por exemplo, aquele juiz, aquele magistrado, é amigo íntimo de alguma das partes, ela tem que indicar onde tem elementos, por exemplo, ela apresenta fotos de Facebook, de Instagram, entendeu? Ela tem que, neste caso, Enzo, comprovar que tem aquela situação, não é que vai haver prejuízo, entendeu? É isso que fique claro, para ficar bem claro para vocês. Na situação de suspeição, a parte tem que comprovar que existe aquele fato, né? E que a situação que existia aquele fato poderá, sim, gerar prejuízo à convicção, certo? É isso que eu quero dizer. Já a situação de impedimento, elas são mais absolutas, são mais concretas, tá? São objetivas, certo? Elas já ocorrendo, elas já levam a criar um prejuízo, é mais absoluto. Porque nas situações de suspeição, certo? Se a parte não é legal, elas podem ser relativizadas. É tanto que nas situações de impedimento, mesmo que não alegadas pelas partes, mas se lá na frente, até com o trânsito em julgado, tiver uma parte interessada comprovar aquelas hipóteses que estão elencadas no artigo 144, por si só, já leva o quê? A entender que houve um vício na convicção do juiz. Porque eu digo nesse sentido de ser relativizado, Enzo, porque nas situações de suspeição, certo? Eu posso simplesmente não considerar, eu posso simplesmente não levantar. Se eu não levantar no primeiro momento que me couber a falar nos autos, a me manifestar, certo? Eu tenho um prazo de 15 dias para fazer isso. Se eu não o fizer, tá? Se eu não o fizer, então é como se eu tivesse considerado, é como se eu tivesse concordado, mesmo que eu saiba, entendeu? É isso que eu quero que fique claro. Há que ter uma comprovação nesse sentido, não é o simples fato de ter havido um prejuízo. O prejuízo é em que sentido? Por exemplo, você perdeu a causa e houve uma situação de suspeição, houve um prejuízo por si só, né? Então, eu não sei se está ficando claro. Ficou claro na tua mente isso ou quer mais uma colocação? Ficou show, professor. Valeu. Certo? Então, assim, se não entender, a gente repete. Impedimento, meu irmão, está elencado. Pode ser suscitado em qualquer tempo. É caso, inclusive, de algo que você vai lá na frente, Enzo, certo? E pedir uma ação rescisória. Quando você for estudar, certo? Lá no processo civil 2 ou 3, a ação rescisória, você vai ver que as situações de impedimento, elas ensejam a ação rescisória. Já situações de suspeição do artigo 145, não. O que a ação rescisória faz? Ela revê uma coisa julgada. Ela revê uma sentença que transitou em julgado. Ela tem essa possibilidade de rever, de reavaliar uma sentença transitada em julgado. É o caso de uma situação de impedimento. Já situações de suspeição, elas não levam a revisão de uma sentença
transitado em julgado, tá entendendo? Porque é como se a parte ao silenciar, ela concordou, ela anuiu, ela não discordou daquele julgamento. Oi, alguém pediu o microfone. Fui eu, Nartan. Deixa eu te perguntar uma coisa, a Camila. Essa parte do ofício, né, que ele fala aí na de questão, ofício, sim, tu podia só explicar de novo essa de parte? De ofício é o seguinte, a gente for lá para o artigo 146, Camila, de ofício é ele mesmo sem ser provocado, certo? Porque as situações de impedimento, ele tem que declinar de ofício, ele tem por dever dizer que é cônjuge, ele tem por dever dizer que foi mandatário, ele tem por dever dizer que foi membro do Ministério Público. Então, isso é de ofício, ele próprio. Tá? A partir daquele momento, ele diz, olha, de ofício, eu me considero impedido. Então, a partir desse momento, tá? Eu não vou mais poder julgar. Mas digamos que ele não diga isso. Ele continue a processar o feito. Chega uma sentença, vai para a fase recursal, e aí cabe ao tribunal dizer a partir de que momento os atos por ele praticados são passíveis de anulação, são passíveis de serem anulados. Porque quando ele diz, Camila, por si só, de ofício, sem provocação, a partir daquele momento em que ele declina a situação de impedimento, certo? A partir dali, ele não pode praticar mais nenhum ato. Mas digamos que ele não o faça ele mesmo. Aí o tribunal vai ter que dizer, dentre os atos processuais que ele praticou, a partir de que momento vai haver prejuízo à imparcialidade, vai haver prejuízo à convicção do juiz. Deu para entender? Deu sim, agora. Certo, tá bom? Vamos para frente. Tá, joia. A segunda questão, doutora Vailma, minha assessora, porque eu vou colocar aqui depois, ela vai colocar a segunda questão, certo? Aí vai só sair na pobre, não sei o que ficam tirando ela, diz, olha. Vamos aqui, segunda questão. A segunda questão é do Instituto que eu não conheço muito, certo? Eu trouxe ela por trazer a hipótese do impedimento e suspeição, certo? Então, é um instituto que eu nunca vi fazendo concurso aqui no Ceará, mas é importante a gente ter, né, trazer esses institutos novos, tá certo? Para que a gente possa poder entender e estudar esses outros institutos. Então, a segunda questão, gente, é do Consuplan, certo? Eu trouxe essa questão para mostrar para vocês, é um concurso de cartório, né? Porque desde a Constituição de 88, mas sobretudo a partir de 1994, teve uma lei que regulamentou a Constituição que diz que os cartórios, eles são objeto de delegação. Então, e por ser delegado, tem que ser para assumir, receber uma outorga de cartório, precisa o quê? De um concurso público de provas e títulos, né? Ano passado, foi ano retrasado, quer dizer, teve um concurso no Ceará, né, de cartório de delegação, né? Você não recebe nada pelo Estado, você recebe aquela delegação e você administra aquele cartório. Então, foi um concurso lá do TJMJ, de Minas Gerais, quer dizer, MG, de 2017, dessa Consuplan. Não conheço, eu nunca vi nenhum concurso no Ceará promovido por ela. Mas é importante a gente trazer à tona, porque pode ser que um dia ela apareça por aqui, né? Então, nessa questão aí, diz assim, com relação ao incidente de impedimento do juiz, avalie as seguintes proposições, tá? Item 1. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 2. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. 3. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegar ao impedimento, a impedição dirigida ao presidente do tribunal ao qual o juiz está vinculado. 4. Aplicam-se os motivos do impedimento aos auxiliares da justiça. Gente, da mesma forma da questão anterior, nessa questão 2, é importante destacar que, sem lembrar, a gente conseguia responder essa questão. Pela lógica, que lógica? Impedimento, mais absoluto. Suspeição, mais subjetivo, relativizado. Impedimento, eu tenho que suscitar a situação perante um juiz. Ó, juiz, você é impedido.
certo? Ó, juiz, você é impedido. Então, se você é impedido, você não vai poder julgar. A sua convicção, ela não vai ter, em tese, imparcialidade. A sua imparcialidade, excelência, ela vai estar viciada. Cuidado, você não pode continuar. Então, vamos lá para os itens. Item 1, certo? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição tem proferido decisão. Gente, há impedimento? Sem dúvida. Certo? Foi o que eu disse. Ele não pode julgar algo que ele já conheceu anteriormente, seja como juiz, seja como promotor, seja como defensor, doutora Amanda, seja como advogado, seja como mandatário, ele não pode julgar, certo, algo que anteriormente ele já tinha conhecido de alguma forma. Gente, a questão de impedimento, doutor Felipe, doutora Camila, doutora Vlaima, elas dizem respeito à convicção. A convicção do juiz processante tem que ser imparcial. Impedimento, imparcialidade vicia a convicção. Então, o item 1 estaria correto, certo? Se quiserem olhar, o artigo é 144, inciso 2º do Código de Processo Civil. O artigo 144, inciso 2º é o item 1, tá? Então, o item 1 estaria correto. Vamos 2. Essa aí, inclusive, eu entendi, foi uma polêmica. Muitos de vocês acertaram, né? Foi uma das questões que nós trouxemos, certo? Lá no nosso trabalho que a gente fez para a nota, né? É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Gente, certo? Eu não posso fazer algo que venha a ensejar um impedimento ulterior. Né? Foi o que eu disse lá naquela questão, aquelas questões que eu trouxe para vocês. O advogado foi lá e criou uma situação para gerar um impedimento do juiz que tinha um entendimento em sentido contrário a ele. Certo? O advogado, a situação de impedimento tem que ser anterior. Né? Então, esse item é completamente correto. Artigo 144, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. A grande parte dos que estão aqui acertaram. Né? Artigo 144, parágrafo 2º. Inciso, o item 3, certo? No prazo de 15 dias, beleza, 15 dias, ó, beleza. A contar do conhecimento do fato, tranquilo até agora, né? A contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento em petição dirigida ao presidente do tribunal, ao qual o juiz está vinculado. Gente, não é o presidente do tribunal, é ao juiz, certo? Então, o item 3 estaria incorreto, porque é ao juiz, não é ao presidente do tribunal, certo? É ao juiz, certo? Então, não é ao presidente. Vocês podem conferir esse artigo 146 no caput do Código de Processo Civil. Artigo 146, caput do Código de Processo Civil. E o 4, aplique-se os motivos de impedimento aos auxiliares, ao Ministério Público. Aplica-se sim, gente. As mesmas situações de impedimentos têm que ser estendidas aos auxiliares da Justiça. Artigo 148, inciso 2º do Código de Processo Civil. Tá? Então, está correto apenas o que se afirmar em o item 1 está correto, beleza. O item 2 está correto e o item 4 está correto. Então, a questão correta é a de avião. Alguma dúvida, gente? Posso passar? Minha assessora, cadê? Minha assessora, vai lá. Tá bom? Oi? Pois é, minha assessora, cadê ela? Terceira questão. Estou só explanando, vai, mas é um jeito. A terceira questão da VUNESP, de novo. Né? Porque a VUNESP, como eu disse no início, ela é um instituto, gente, que ela vem crescendo muito, principalmente... Só uma pergunta. Diga aí, Eva. A Eva tem uma pergunta. Do item 4, qual é o artigo? 144 é o inciso? Qual? Não. O item 4 não é 144, é o 148. 148, inciso 2º. Artigo 148, não é 144, tá? Artigo 148, tá? Inciso 2º. Aplique-se os motivos de impedimento e suspensão aos auxiliares da Justiça, tá? Tá bom? Deu para pegar? Prof, 144. E quando você falou do 146, era qual? 143? 146, 146. Não, 146, meu querido, é a questão no momento que for alegado aqui, ó. 146
a gente aplica em relação a quando você alega o caput. No 146 caput, quando você alega uma situação de impedimento, você não leva ao presidente, certo? Você se manifesta ao juízo processante diretamente. Foi em relação ao item 3, certo? Que o item 3 dizia assim, ó, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento em petição dirigida ao presidente do tribunal. Não é ao presidente do tribunal, é ao juiz, tá bom? Ao juiz da causa. Que foi isso que eu falei 146, tá bom? 146 caput, tá bom? Certo? Deu para entender? 146 caput. Foi em relação 3. Alguma pergunta? Pronto. Aí agora nós vamos para a questão 3. Olha a VUNESP nova. Alguém tem alguma pergunta? VUNESP novamente. Isso aí foi analista do Ministério Público 2018. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais e disponíveis. Beleza. É isso mesmo. Com relação à atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, no processo civil individual, é correto afirmar que, olha, gente, alguns de vocês, até nas questões, se confundiram um pouco lá com aquela questão que eu coloquei do Ministério Público, até porque eu não tinha nem cobrado, não estava nem no programa, né? Mas aí alguns colegas se confundiram. Mas entendam, Ministério Público, no processo civil, como eu já disse, seja bem-vindo, doutor Jonathan, no processo civil, ele geralmente funciona como fiscal da ordem jurídica, como custos legis. Então, na condição de fiscal da ordem jurídica, ele se manifesta da mesma forma que as partes, ele pode recorrer, ele pode apresentar qualquer manifestação. Gente, sempre depois das partes. Eu tenho uma ação, certo? Que envolve, por exemplo, uma posse coletiva, ou uma questão de interesse público, que necessita da manifestação, ou que envolve de interesse incapaz, certo? Eu tenho uma ação contra o Roberto. Então, que há necessidade, de acordo com o artigo 148 do Código de Processo Civil, ou o artigo 127 da Constituição, que há necessidade da manifestação do Ministério Público. E aí, nessa situação, o Ministério Público ele tem que ser intimado dos fatos, pessoalmente. Só que ele não há vinculação, como eu disse, o Ministério Público ele tem um princípio institucional, que é o princípio da independência. O juiz intima ele. Ele vai se ele quiser, ele não é obrigado a ir. Né? Ele vai se ele quiser se manifestar. Só que tem que intimar, porque se porventura não intimar, pode ser alegada posteriormente o quê? Alegada a nulidade do processo, a partir do momento que ele deveria ter se manifestado, tá bom? Então pode ter esse prejuízo bem maior. Então, por isso a necessidade de intimação. Portanto, senhores, quando tiverem dúvida aí o processo, se há ou não necessidade de intimação do Ministério Público, o que é que eu recomendo? Peça para intimar, entendeu? Se tiverem dúvida, vocês pedem para intimar, tá? Então, quando vocês pedem para intimar, a gente acaba o quê, gente? Resguardando o processo. Teve dúvida, peça para intimar. Tá? Então, o que é errado é a ausência de intimação. Por isso que é importante, se achar que deve, pede para intimar. Se o juiz achar que não, ele não intima. Mas você se resguardou. Se o promotor ou procurador da República no âmbito federal, ele, se porventura entender que não cabe, ele se manifesta e diz que não há interesse. Mas aí você se resguarda. Né? Tá entendendo? Então, por isso que é importante. Teve dúvida, pede para intimar. E aí nós vamos para as questões, certo? Nós vamos aqui para as questões. A questão 2 diz o seguinte: seu membro será cível e regressivamente responsável quando agir com culpa ou fraude no exercício de suas funções. Quando agir com culpa ou fraude no exercício de suas funções. B. Gozará de prazer em dobro apenas para recorrer, não se aplicando a prerrogativa para as demais manifestações dos autos. C. Fim do prazo para a sua manifestação, sem oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. D. Poderá recorrer exclusivamente em caso de inércia da parte. E, nos casos de intervenção, terá a vista dos autos antes das partes. Vamos tirar logo as absurdas, né?
Porque prova de concurso, não é isso, doutor Dona? A gente tem que tirar logo as absurdas, aquelas que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Então, as absurdas. O Felipe disse que eu então tirou só a B. Vamos ver aqui as absurdas. Espera aí. Ô, John. Ó, por exemplo, primeira absurda. Poderá recorrer exclusivamente em caso de inércia da parte. Gente, absurdo. Entendeu? Ele está lá como fiscal. Então, ele está fiscalizando. Pode recorrer a qualquer momento. A gente já tira, já dei. Tirou outra absurda. Nos casos de intervenção, terá visto os alcances das partes. Quer dizer, antes das partes se manifestarem, ele já... Então, nós já excluímos a D, né, Vlair? Nós já excluímos a E. 2. Sobrou a A, B e a C. Vamos para o item A. Seu membro será civil e regressivamente responsável quando agir com culpa. Não, aí tem que provar a culpa dele, já pensou? Ou fraude no exercício da função. Fica aí. B. Gozará do prazo em dobro apenas para recorrer, não se aplicando a prerrogativa para as demais manifestações. Gente, a gente tem como excluir a B, a D e a E. Certo? A B, a B, a D e a E. Só sobra 100. Mesmo se a gente nem saber de nada. Entendeu? Só sobra 100. Pela lógica. Vou para a primeira item A. Seu membro será civil e regressivamente responsável quando agir com... Olha, gente, eu disse para vocês, o membro da advocacia pública, da defensoria pública, eles facilmente, por seus atos, certo? Responsáveis quando agir com dolo ou fraude. Defensor público advocacia pública, seja advogado da União, procurador do Estado, procurador do município, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, só que é com dolo ou fraude, não é com culpa. Então, o item A está incorreto por força do artigo 181 do Código de Processo Civil. Então, o item A está incorreto por força do artigo 181, doutor Camilo. Tá? Não é culpa, é dolo. Então, já está incorreto o item A. Vamos para o item B. Pois não. Isso aí, no caso do juiz, se aplicaria, né? No caso do juiz, também, certo? Porque hoje, o magistrado, o membro do Ministério Público, defensor, todos podem responder pessoalmente. Não afasta, viu, Enzo, aquela responsabilidade civil objetiva do Estado, lá do artigo 37 da Constituição Federal. Não afasta essa responsabilidade, que lá é a responsabilidade subjetiva do Estado. Hoje, você pode acionar diretamente o magistrado, acionar diretamente o promotor, acionar diretamente o defensor público, acionar diretamente o membro do Ministério Público, tá? Por força dessa nova dinâmica instituída no Código de Processo Civil. Não afasta, sobretudo, mas fique muito claro, a responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo, lá do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Não afasta. Continua a responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Da mesma forma. Que a ação que você entra contra o Estado. Aí o Estado pode receber regressivamente. Por isso que diz, civil regressivamente. Ele pode ser acionado diretamente ou pode ser acionado depois de uma ação que eu interpuser contra o Estado. Lá pelo artigo 37, parágrafo 6. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Diretamente, que é civil, ou regressivamente, quando o Estado é acionado e ele recebe a pancada regressiva por essa ação contra o Estado. Ficou claro isso? Isso aí? Vamos para frente. Show. Item B. Gozará de prazer em dobro. Gente, quem é que goza de prazer em dobro? Advocacia pública, defensor público, Ministério Público. Qual é a lógica? Prazer em dobro, gente, é porque ele tem que ter um tempo maior, entendeu? Do que o normal, do que um advogado particular. O advogado particular é contratado só para aquilo ali. Ele tem a obrigação de se aprofundar. Já o membro do Ministério Público ele tem inúmeras demandas, ele está ali representando o Estado. Como eu disse para vocês, das funções essenciais da Justiça, a advocacia é a única que é predominantemente privada. A Defensoria Pública, a Advocacia Pública e o Ministério Público são funções mantidas pelo Estado para garantir a plena aplicação do Estado Democrático de Direito. Então, o item B, gozará do prazo em dobro apenas para... Não. Ele gozará do prazo em dobro, gente, para manifestar-se nos autos.
não é só para recorrer, mas para manifestar-se nos autos. Artigo 180 do Código de Processo Civil, certo? O 180 diz, o Ministério Público goza de prazo em dobro para manifestar nos autos. Só não goza desse prazo em dobro, gente, se porventura, tá, senhores? Em dobro, se porventura ele tiver um prazo próprio, só dele. Por exemplo, tem um prazo que a lei estabelece de 5 dias para o Ministério Público se manifestar sobre isso especificamente. É um prazo próprio. Quando a advocacia pública, quando a defensoria pública, quando o Ministério Público estiver em prazo próprio, esse prazo em dobro ele não é aplicado. Tá? Prazo em dobro só para se manifestar em geral, a não ser numa hipótese de prazo próprio. Então, o item B está correto, artigo 180. Item C, fim do prazo para sua manifestação, sem oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos, certo? E dará também processo, gente, porque não pode esperar de eterno, não. É o artigo 180 para primeiro, certo? Não pode esperar de eterno. O que é que eu vi anteriormente, antes desse código novo? Havia, senhores, sabe o que, excelência? Sabe o que, Robertão? Para ficar lá parado o processo. E hoje não, tem que ter uma dinâmica. Entendeu? Hoje tem que andar o processo, né? Tem que andar. O objetivo é esse, doutor Roberto. Tem que andar. Antigamente, no Código 73, não tinha. Ficava lá parado, ficava 2 anos para o promotor. Aí tu ia lá aqui implorar, doutor promotor e tal, faça isso, pelo amor de Deus. Eu sou Roberto, certo? Se o senhor torcer a Ceará, não tem problema, não. Mas se você for, ele dá aqui uma camisa para o senhor, né? Entendeu? Não estou dizendo que ocorre assim, é brincadeira, doutor Roberto. Não ocorre assim, não. Brincadeira, mas os promotores são o povo mais sério que existe. É só brincadeira. Então, o item C está correto. E o D? Poderá recorrer exclusivamente. Gente, no caso da Inês, gente, tem nada a ver. Por isso que eu excluí logo. Não tem nada a ver. Ele pode recorrer, porque ele é como se estivesse ali no processo, funcionando como parte interessada, tá certo, gente? Então, a gente vê, por exemplo, no artigo 179, inciso 2º, se a gente for para lá, artigo 179, inciso 2º, certo? Ele diz, ó, poderá produzir provas, requerer medidas processuais e recurso como função essencial para garantir o Estado Democrático de Direito. Artigo 109, inciso 2º. E, nos casos de intervenção, terá visto os autos antes da... Gente, isso não tem nem graça. Não, antes das partes só o promotor... Não, primeiro as partes têm que se manifestar. Ele não está fiscalizando, senhores. Entendeu? Se ele está fiscalizando, tem que fiscalizar os atos das partes, dos sujeitos, do autor, do juiz e do réu. Então, é depois. Entendeu? Então, mesmo se a gente não soubesse. Mas é o artigo 179, inciso 1º, que diz, terá a vista dos autos, depois das partes. Sempre de todos os atos do processo. Beleza, gente? Então, essa aí é a questão, certo? A questão seria o item C. Deixa eu ver se alguém escreveu isso aqui, certo? Pronto. Alguma coisa, gente? Alguma pergunta? Travou, mas destravou, né? Travando, destravando. Ok? Beleza? Eu vi que tinha travado. Ok, gente? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima. Minha assessora. Cadê ela? Pronto. Ô, menina competente, você vai ver vocês. Deixa travou. Tranquilo. Com base nas normas... Lavatório demais, viu? Então, vamos lá. O íntimo na moça, eu fico falando de lavar. CESP. Gente, ó, na CAN, eu quero passar em concurso. Treine as provas do CESP. Porque, gente, vamos falar a realidade. O CESP, eles produzem uma questão mais bem elaborada. Eles conseguem pegar o sentido, entendeu? Então, quer treinar? Tem para o CESP. Se você estiver bem treinado para as provas do CESP, certo? Que hoje se chama SEBRASP, né? CESP, SEBRASP, vocês estão preparados para qualquer concurso, certo? Então, estudem. Teve dúvida? Estude pela prova do CESP, porque ela é mais abrangente, entendeu? Ela consegue ver o cerne das coisas, tá certo? A Fundação Getúlio Vargas, que é a prova da OAB, o problema dela é o seguinte, ela complica às vezes quando quer complicar, mas estudem pelo CESP que você consegue fazer nos outros. Vamos lá. CESP MPU, Analista do Ministério Público, 2018. Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens seguintes acerca da função jurisdicional do Ministério Público, das unidades processuais de sentença. O Ministério Público será intimado a se manifestar em todas as causas em que a Fazenda Pública figurar em um dos polos, vista que essa hipótese é de interesse público social. Gente, essa regra aí, certo? Essa regra aí, ela era do código anterior, certo? Ouvir, certo? Pode ter sido delegado. Ah, Maria, quer ser lisa, aí vai ganhar dinheiro, mulher, certo?
Ó, gente, essa regra que está nessa questão, doutores, doutora Manu, ela era do Código anterior. Tá? Do Código anterior era assim. Teve fazenda pública, município, Estados-membros, Distrito Federal, União e suas entidades autárquicas, né, que são as de direito público, personalidade jurídica de direito público. Né? Então, os entes que têm personalidade jurídica, no caso, as autarquias e as fundações autárquicas, ou para os autarquias fundacionais, que é o caso da Universidade Federal do Ceará. Né? Então, gente, era a regra anterior. Atualmente não é assim, certo? Nem sempre o fato de a fazenda pública estar tem obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público. Tem que ter um interesse público manifesto. Se de repente está se questionando um contrato de natureza eminentemente particular, certo? Que muitas vezes a administração pública ela pode praticar um ato de natureza privada, certo? Se ela pratica um ato de natureza privada e não há interesse público a ser resguardado, não há interesse de uma coletividade, então não tem obrigação do Ministério Público funcionar no processo. Tá? É a regra do Código anterior. Do atual não é assim. Ele é mais moderno, ele é mais dinâmico. Então, só se tiver o interesse público manifesto. Nem sempre o simples fato da fazenda pública figurar no polo ativo ou no polo passivo da demanda ensejará que o Ministério Público tem que funcionar. Mas teve dúvida, foi o que o tio disse, que foi uma peça para intimar. Ele que diga que não tem. Ou então que o magistrado também diga. Teve dúvida, peça. Entendeu? É melhor do que você correr no equívoco de não pedir intimar e lá na frente ter a questão de uma anulação do processo por ausência de manifestação do Ministério Público. Ou na ausência não, na ausência de manifestação não. A ausência de intimação. Porque, voltando e repetindo, o que poderá gerar nulidade é a ausência de intimação e não manifestação. Porque o Ministério Público pode ser intimado e não se manifestar. O problema é dele, porque ele tem o princípio da independência funcional. Então, a questão 4 estaria incorreta com força do artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil. Mesmo pela lógica, você responderia. Mas a fundamentação legal, artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil. Questão 4, tá? Alguma pergunta, meus amigos? Questão 5 e última. Já estou com saudade, ó, desse domingo, né? Mas voltando, vamos voltar com todo gás. Isso aqui, você sabe como eu gosto desse domingo, sabia? Fico o dia todo esperando. Né? Professor. Oi, excelência, diga. Sobre a questão de concurso, né? Em relação a essa questão da quarentena, da pandemia e tal, você acha que vai demorar muito para voltar as provas? Meu querido, sinceramente, esse ano não tem, não. Entendeu? Tem um concurso que estava aberto, né, do Estado de Ceará, foi o concurso da Assembleia Legislativa, né? Não sei se você chegou a se inscrever, que era do SEBRASP, CESP-SEBRASP. E foi suspensa a prova agora em junho, né? Foi suspenso, entendeu? Foi adiada para a data ainda não marcada. Era o concurso que estava ainda presente para acontecer esse ano, né? Então, eu acho difícil esse ano. Esse ano não tem como, não. Até por uma questão de reunir pessoas, né, aglomerar de pessoas, eu acho que é difícil, entendeu? Então, você tem um tempo aí para estudar, tá bom? Concurso tem que ter, por exemplo, no nosso caso, nosso concurso delegado, o último concurso que houve está com quase 5 anos, né? Então, assim, tem uma necessidade imensa. Se não tiver, vai inviabilizar a atividade de algumas delegacias, porque não tem gente, entendeu? Então, assim, há uma previsão desde o ano passado de ter um concurso delegado, que é para ter o mais rápido possível, entendeu? É tanto que ia ser esse ano, o edital ia sair agora no meio do ano, agora não tem. O último concurso está com 5 anos, olha, que teve, né? O último concurso delegado. O meu, eu sou do concurso de 10 anos atrás, 10 não, foi em 96, não, 14 anos atrás, foi 2006, 14 anos, né? Então, o último está com, o último concurso está com 5 anos, o último que tem, que a gente precisa ter, né? Em todas as, então, sem dúvida. Oi? Vamos lá? Pode só comentar a 4 de novo, rapidinho. A 4, peraí, deixa eu olhar. A 4ª questão, de novo, gente. Com base nas normas que regem o processo civil, julgue o seguinte: o Ministério Público será intimado a se manifestar em todas as causas, não é mais, certo?
Não é mais em todas as causas, tá? No código anterior, era em todas as causas. Agora, é só nas causas que houver um interesse público manifesto. O artigo 178, parágrafo único, Felipe, ele diz isso. Ó. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Então, tem que ter interesse público ali manifesto, porque há situações em que a Fazenda Pública ela não está tratando de questão de interesse público, mas questão de interesse eminentemente particular. Por exemplo, contrato de locação, que a Fazenda Pública não cumpriu as cláusulas contratuais. Não tem interesse público em tese, entendeu? Em tese não tem interesse público. Então, precisa da manifestação do Ministério Público? Não, antigamente é isso. Qualquer ação que envolvesse Fazenda Pública, município, Estados-membros, Distrito Federal, União e suas entidades autárquicas ou autarquias fundacionais ou fundações, era obrigatório a intervenção do Ministério Público. Agora não é mais. Entendeu? Agora só se tiver interesse público, interesse social, ok, as hipóteses lá do artigo 178, tá certo? Artigo 1, interesse público social, interesse incapaz, litígios coletivos pela posse da terra rural. Então, nesse caso, teria que ser o representante da Fazenda chamar o MP? Não, aí, não entenda. Ó, digamos, tem uma ação que envolva um contrato de locação que a União não está pagando o aluguel. Tá? Não está pagando. Então, nesse caso, não tem interesse público presente, assim, a priori. O interesse é eminentemente particular. Né? A Fazenda Pública está descumprindo um contrato particular que ela celebrou com um terceiro. Né? Então, não haveria necessidade de intimação do Ministério Público. Entenda. Quem é que pede intimação do Ministério Público? São as partes, polo ativo e polo passivo, e o juiz pode determinar de ofício. Entendeu? Tá? Ou de ofício, ou pelas partes. Tá? Qualquer parte interessada pode determinar que seja intimado o Ministério Público. É isso que eu digo, Felipe, em relação às partes. Teve dúvida, peça para intimar. Tá? As partes, autor e réu, e o juiz de ofício. Ou até o Ministério Público, tendo manda ciência de uma demanda, ele pode pedir para se manifestar. Entendeu? Para estar presente. Então, qualquer interessado pode, sim, pedir a manifestação, a intimação do Ministério Público. Tá bom? A quinta e última, que a Vlailma colocou lá, né, diz o seguinte, aqui tem uma questão, tá? A gente trouxe a questão do Instituto Quadrix, esse instituto eu nunca vi fazendo prova no Ceará, mas eu trouxe pela questão do Ministério Público. Julgue os itens subsequentes em relação ao direito processual civil. Observando as atribuições constitucionais e processuais civis do Ministério Público, é correto afirmar que este deverá ser intimado como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam, além do interesse capaz, beleza, interesse público social, beleza, os litígios individuais e coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Gente, litígio individual de posse de terra não é, certo? São litígios coletivos. E aí o artigo 178 está tudo certo. Interesse capaz é verdade, interesse público e social é verdade. Litígio individual não é, corta. Ele é só litígios coletivos. Então, onde é que se manifesta o Ministério Público? Capaz, interesse público, interesse social, litígios coletivos pela posse da terra rural, litígios individuais. Então, por força de colocar o individual aí, a questão estaria errada, de acordo com o artigo 178, inciso 3º do Código de Processo Civil. Artigo 178, inciso 3º. Então, também estaria errado este item aí. Não é individual, é só coletivo. Certo? Só coletivo pela posse da terra rural. Mas é aquela questão, gente, para ficar muito claro, teve dúvida, peça para intimar. É melhor que sentir. É melhor, gente, pelo exagero. Tem um professor meu de saudosa memória, que já faleceu, que ele sempre dizia, meus queridos, o que é abundante, o que abunda não prejudica, o que é abundante, né? O que é abundante, o que é a mais. No processo é assim. O que é a mais. Foi até professor também do Tassiano, pergunta do Tassiano, ele sabe quem é, Deus o tenha. Certo? O que é a mais. Então, no processo é assim, gente. Sempre peçam a mais. Certo? Porque o menos você já tem. Tá? Então, a mais não. Certo? Litígios coletivos. Litígio coletivo, Cristina, é algo que envolve uma coletividade. Certo? Por exemplo, uma grande área próxima ao COCOR. Certo? Uma grande área próxima ao COCOR que pertence ali a uma comunidade. Está sendo objeto de uma ação de reintegração de posse por um grande empresário. Certo? Então, ali é um litígio coletivo.
para a posse da terra rural, a posse da terra, entendeu? Então, se tiver uma coisa nesse sentido, a lei é de terra urbana, mas uma área, por exemplo, lá perto de Aracati, Fortim, uma grande comunidade quilombola está lá nessa área, e o empresário vem questionando que aquela área ali pertence a ele. Então, litígio coletivo para a posse da terra rural, terra urbana, coletiva, a participação do Ministério Público, ela tem que envolver uma coletividade. O maior número de pessoas, ele está ali para resguardar a sociedade, de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal de 88. Tá certo? Então, sempre algo coletivo. Bom? Gente, boa noite. Alguém tem alguma pergunta mais? Eu posso já suspender aqui a gravação, tá? E aí a gente